Estamos aqui no engenho Cotunguba, é isso? Isso. Com o historiador Tony Danilo, o engenho da propriedade da família Petribu, do seu Miguel Petribu, que muito gentilmente cedeu seu espaço aqui, o seu belo engenho, para a gente falar da história de Tracunhaém. É isso, professor? Isso, professor. Só uma curiosidade, né? Esse engenho aqui é o primeiro engenho da região aqui, é o mais antigo? O mais antigo da freguesia de Santo Antônio de Tracunhaém. 1690. Pronto, estamos então no engenho do século XVII. É isso. Pouco depois ali da expulsão dos holandeses, né? Mas a gente vai tratar dessa história com mais detalhes mais para frente. Mas antes, professor, se apresente aí, diga seu nome, o ano que nasceu e filho de quem, quem são os seus pais e quem são os pais dos seus pais. Bom, professor, eu nasci a 15 de fevereiro de 1991. Eu sou filho de Severina Maria Pereira e de Janilson Duarte da Silva. A família do meu pai descende do município de Vicência e a família de minha mãe descende realmente do município de Tracunhaém, de onde nós estamos agora, nesse exato momento. O senhor nasceu aqui em Tracunhaém? Eu nasci em Carpina, mas toda a vida em Tracunhaém, né? Toda a vivência em Tracunhaém. E o senhor então é historiador de formação? Não de formação. Muita gente pensa que minha formação realmente é história, mas não é. Minha formação acadêmica é administração de empresa. A história foi uma necessidade que eu vi que as histórias municipais da Mata Norte estavam se organizando, várias cidades com suas biografias, e Tracunhaém ainda faltava essa biografia. Tracunhaém só é conhecida nacionalmente pelo artesanato de barro, pela cerâmica. Uhum. E faltava todo esse contexto histórico. Então a minha vivência, quando criança, passando no próprio engenho Cotunguba, Gambá, Abreus, a gente ia se deparando com essas datas antigas, e Tracunhaém só falava um pouco da emancipação. Então aí foi uma carência que a cidade estava precisando de uma biografia. E tratando de Tracunhaém, começando pelo nome, né? Que a gente vai seguir aqui o roteiro do seu próprio livro, né? Então a questão do nome de Tracunhaém, por que esse nome? Segundo o Dr. Teodoro Sampaio, que é um dos maiores especialistas na língua tupi, a origem do nome Tracunhaém é panela de formiga, ou grande formigueiro, né? Já Joaquim Canuto, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: do Pico do Trapuá ao Riacho Itapinaçu, germinou-se essa panela de formiga que se chama Tracunhaém. E se a gente olhar do alto do Trapuá, realmente, que seria o pico maior do formigueiro, a gente vê a cidade de Tracunhaém dentro de uma concha, que seria a própria panela de formiga. Mas aí aqui tinha a tribo que habitava aqui, tinha alguma redução de tribo ou era uma coisa... Não, no que constitui o próprio território de Tracunhaém hoje, a gente não tem indícios nenhum de tribo indígena totalmente ligada, né? Diretamente. A gente tem a presença dos tabajaras, que inclusive o Maurício de Nassau já classificava na aldeia do Limoeiro. Então, como a freguesia de Tracunhaém fazia limite com Bom Jardim, Limoeiro estava dentro do território de Tracunhaém. É o que a gente pode afirmar de tribo de índio realmente sobre as margens do rio Tracunhaém, na aldeia do Limoeiro, hoje cidade do Limoeiro. E a importância do rio Tracunhaém? Muito grande, né? Muitos engenhos se formaram e até as cidades se formaram às margens do rio Tracunhaém. Ele nasce entre Bom Jardim e Orobó e vem em seu percurso passando por Limoeiro, Lagoa do Carro, Nazaré da Mata, Itaquitinga, Condado e deságua em Goiânia, formando assim o Rio Goiânia. Foi um engenho muito importante, principalmente para o surgimento da cidade de Nazaré da Mata, que antes era uma aldeia que pertencia à freguesia de Tracunhaém. E também escoava a produção também do açúcar por esse rio? Até o porto de Goiânia, né? Alguns historiadores dizem que sim, mas eu acredito que não. Eu acredito que as margens dele serviam assim de caminho
pedestre, mas o rio Tracunhaém não tem trechos navegáveis não. Tem não. Mesmo a gente fazendo uma comparação com os níveis de água do passado. Henri Costa, quando passa por Bom Jardim, ele diz que desce. Henrique Costa, né? Ele desce do centro e encontra o rio presentemente seco. É um registro que ele faz um dos registros. Isso o quê? 1810, né? 1810, 1811, na passagem dele por Bom Jardim. Interessante. E você falou aqui a tragédia de Tracunhaém. Que tragédia foi essa? A tragédia de Tracunhaém foi no período colonial, por volta de 1575, né, às margens do próprio rio Tracunhaém, no engenho do português Diogo Dias. Esse engenho hoje fica no território de Itaquitinga. Itaquitinga? Da cidade de Itaquitinga. Que hoje é a cidade, né? Que hoje é a cidade. É vizinha aqui a Tracunhaém. Isso. Segundo reza a lenda que um mameluco chegou na tribo de índios, onde hoje está o município de Duas Estradas, na Paraíba, e casou com a filha de um dos caciques. E a tradição da tribo era que ele não poderia sair da tribo. Então ele vem, sentido Pernambuco, sentido Olinda, capturou a sua então esposa, e aí os índios se mobilizaram para fazer a queixa em Olinda. E chegando em Olinda estava o governador do Brasil. Fizeram a queixa, o governador autorizou a volta da Índia e pernoitaram no engenho Tracunhaém. Diogo Dias raptou essa jovem índia no engenho e os irmãos voltaram para a tribo sem a Índia. Ao chegar lá, reuniram forças, né, com outras tribos de índio e com o apoio dos franceses, marcharam sentido o engenho Tracunhaém e atearam fogo no engenho e daí se deu a maior chacina da história colonial. Isso fez com que Dom José... a maior chacina da história colonial. Cerca de 600 mortos. Isso fez com que Dom José separasse Pernambuco da Paraíba do Norte, criasse a capitania da Paraíba do Norte. Quer dizer, uma tragédia em tanto, hein? É uma tragédia que entrou para a história como tragédia de Tracunhaém, mas na verdade é uma alusão tanto ao rio, do qual o engenho ficava às margens, e do próprio engenho que se chamava Tracunhaém. Não do ponto histórico de onde hoje é o centro da cidade de Tracunhaém, mas sim a questão da abrangência territorial, como eu falei anteriormente. Uhum. Uma história triste, né? E a fundação da freguesia? Já se dá em 1690, né? No ano, perto desse engenho aqui. Esse aqui é de 1695? 1690 também. Esse O engenho Cotuguba foi erguido por Manuel da Mota Silveira, e ele era um capitão. Era português? Português, no Porto. Ele é do Porto. E cometeu um crime passional lá no Porto e veio-se embora para o Brasil. E aqui ergueu o engenho Cotuguba em 1690. Seus filhos herdaram o engenho. Aqui casou com a filha de João Cavalcante de Albuquerque, que é o primeiro João Cavalcante de Albuquerque que descende todos os Petribus. Então, o seu Miguel, atual proprietário, tem os laços sanguíneos com Manuel da Mota Silveira, que foi também o fundador do mesmo engenho. E quer dizer, então está com essa família, então o engenho então está com a família desde o século XVII? Desde o século XVII, inventariado acho que umas 80 a 100 vezes. Olha aí, Cláudio, tá, né? Tradição, hein? E o nome Petribu, vem de onde? É um engenho, né, Petribu? Petribu é um engenho. O nome de um engenho é a família. A família adotou. Aí seu Antônio dizia que era assim: tinha um Antônio Albuquerque que dizia assim: Antônio de Petribu. De Petribu, aí ele pegou e foi no cartório e botou. Foi, se não me engano, em 1919. Na outra, isso é Dr. Miguel. Mas é alguma coisa assim. É isso aí. Era o engenho. Agora o nome eu não sei. Onde hoje está a usina. É onde está a usina hoje, é? A usina Petribu, né? Que Construída em cima do das poucas usinas de Pernambuco ainda funciona, né?
talvez a mais antiga de Pernambuco. Então a fundação da freguesia foi em 1690. Isso. Dom Matias, ele era bispo de Olinda, porque Tracunhaém, assim, as terras incultas ainda do território de Tracunhaém faziam parte da freguesia de São Lourenço da Mata. Então você vê a distância e a dificuldade, né? Aqui eram os sertões, assim. Quando eu digo sertões é o interiorzão. Mas eram os sertões mesmo. Há registro, inclusive de 1798, que classifica isso aqui como os sertões. Sertões, né? A Câmara de Igaraçu classifica todo o território de Tracunhaém como os sertões. Uhum. Então a fundação, aí veio a fundação através do bispo. Do bispo de Olinda, Dom que Matias. levou a freguesia, e aí trouxe capela, trouxe a presença da igreja, né? A capela, antes, a primeira padroeira de Tracunhaém era Santa Luzia. E a capela funcionava às margens do mesmo rio Tracunhaém. E quando ele instituiu a freguesia de Santo Antônio, realmente foi construída a matriz. A matriz foi construída... Hoje o padroeiro é Santo Antônio. Hoje é padroeiro Santo Antônio. A matriz já foi construída com posto realmente de matriz. Não há registro de uma pequena ermídia antes, no lugar da mesma matriz hoje. Ela já foi construída com uma estrutura muito grande. Então Tracunhaém, então assim, deixa eu entender. Aqui então eram os sertões, não tinha presença indígena, tinham terras férteis. Aí veio alguns como esse Mota Silveira. Estabeleceu os engenhos. Os holandeses, tem registro de passagem de holandês por aqui? Não. Os holandeses não chegaram a entrar aqui? Não, eu acredito que não. Aqui era Itamaracá, né? Pernambuco. Aqui era Pernambuco. O próprio rio Tracunhaém limitava. Divisa. Né? Então, onde hoje a gente encontra a cidade de Nazaré, Buenos Aires e Vicência, Paraíba, Itamaracá, e do lado de cá, Tracunhaém, Lagoa do Carro, Limoeiro, e Pernambuco. também, né? O Dom Vital nasceu em Pedra de Fogo, por ali, né? Que era Pernambuco. Né? Mas hoje é Paraíba, né? Hoje tem a divisa. Tem a divisa, né? Na própria cidade. Certo. E o movimento Liga de Tracunhaém na Guerra dos Mascates, em 1710? Então, esse movimento já está ligado ao próprio João Cavalcante, que eu falei. Ele já era aí capitão, um dos capitães da freguesia de Tracunhaém. Ele, o Essa e o primeiro padre, Antônio Jorge Guerra, foram os três principais líderes do movimento Liga Tracunhaém. Quer dizer que a Guerra dos Mascates teve repercussão aqui? Teve repercussão aqui, porque eles tomaram partido eles tomaram partido de Olinda, né? Da soberania. Que eram os senhores. O senhor pode explicar um pouquinho como foi a Guerra dos Mascates, a questão de foi Olinda, Recife ali? Essa questão, na verdade, é entre Olinda e Recife. Os comerciantes do Recife, a maioria portugueses, os senhores de engenho, começou a ter um fracasso na capitania de Pernambuco, porque com a expulsão dos holandeses, os holandeses começaram a produzir o açúcar brasileiro nas Antilhas, levou a nossa fórmula de fazer açúcar e o mercado ficou... E as Antilhas desenvolveram bastante, né? O mercado ficou muito competitivo. Então, os senhores de engenho tomavam dinheiro emprestado aos comerciantes portugueses e pagavam como queria. Às vezes nem pagava porque a Corte de Justiça e da administração de Pernambuco se passava por Olinda. Uhum. E em nossa região, o João Cavalcante de Albuquerque, o padre Antônio Jorge Guerra e o Leão de Essa marcharam. Leão de Essa? Marcharam para Olinda. Pensa no nome, né? Marcharam para Olinda em favor da soberania de Olinda, tiveram os primeiros confrontos. Então, voltaram, depois dos confrontos, para o interior, e aqui nas matas de Tracunhaém fizeram o movimento Liga de Tracunhaém, se refugiaram. Então o governo mandou as tropas cercarem Tracunhaém pelo sul, pelo norte, pelo noroeste, a fim de prender os principais líderes. Uhum. O padre Antônio Jorge Guerra conseguiu fugir às margens do rio Itapinaçu e ficou muito tempo escondido no engenho Penedo Velho, aqui em Tracunhaém. João Cavalcante e Leão de Essa não foram presos, mas foram capturados aí um dos irmãos do padre, né? Inclusive a casa paroquial foi invadida, a lavoura do padre. E em 1714 acontece o Perdão Real. Então essa história acontece simultaneamente junto
com a própria criação da freguesia e com a própria criação do Engenho Cotuguba, que pertencia à mesma família, João Cavalcante e Albuquerque. Né? E Tracunhaém é a patente de seus capitães no Brasil colonial. Isso aí foi um capítulo que eu dediquei para registrar, e a maioria dos registros aí eu fiz através das cartas do Conselho Ultramarino, né? Os vários pedidos de patente que os capitões, os alferes faziam ao reino português através dessas cartas. Então aí eu quis, na verdade, memorar a cidade nesse capítulo, para que a história do militarismo imperial e colonial ficasse registrada. Entendi. Né? Então aí vai registro de 1710 até 1808, quando a família real chega no Brasil. Entendi. E o pedido de aspiração a se tornar vila? Aí foi um conflito muito pesado e muito árduo, né? Porque Tracunhaém nesse período aí, de 1798, ela já estava maior, os rendimentos com a cana-de-açúcar, algodão e o gado estavam maior do que a sua vila primitiva de Igaraçu. Então partiu, né, de alguns senhores de engenho, do próprio vigário, o pedido à corte portuguesa para que Tracunhaém ficasse independente do território de Igaraçu. Igaraçu era grande para burro, né? Muito, né? A gente dependia da comarca de Igaraçu. E a Câmara de Igaraçu julgou contra, né? Dizendo que Tracunhaém não tinha a mínima condições de se tornar vila naquele momento, porque não havia rio, nem açude e nem mar para dar sustentação às casas de cadeia, Câmara de Vereadores e Pelourinho, que deveriam ser instalados. Então, isso foi uma briga que se arrastou por muitos anos. Pelourinho era a presença da questão do poder, né? Isso, e também do castigo, né? Do castigo também, né? Era uma coisa associada com justiça, né? Isso. Era, na verdade, o tronco, né? É porque tinha um Pelourinho no centro do Recife. Isso. A questão do Pelourinho na verdade, eram as três, né? As três que a gente pode dizer hoje: o judiciário, o legislativo e o executivo. Né? E o famoso Pelourinho. E daí os vereadores de Igaraçu, eles dizem em carta ao reino português que Tracunhaém não tinha essas condições e que na seca passada já tinha feito um pedido para se construir um açude na própria vila, porque se faziam arcos que no verão secavam as margens do próprio riacho. E a rainha de Portugal, ela autoriza, Dona Maria I, ela autoriza a construção do açude velho, que é aquele açude que nós temos no centro da cidade, ao lado do seu restaurante, do meu restaurante. Ela autoriza aquela construção. Um açude real ali, então. Uma sugestão que você deu agora. Todo mundo só conhece pelo açude velho. Nos jornais as referências é açude da matriz. Açude real. Açude real, isso. Mas aí a quantidade de habitantes naquela época para a freguesia de Tracunhaém era maior do que a de Igaraçu. Mas na verdade Igaraçu também não queria que Tracunhaém se desmembrasse, né? Ia ser uma perca fatal econômica. Inclusive nas cartas a Câmara lá detalha isso tudinho. Que o Senado de Igaraçu ia ter um grande desfalque se Tracunhaém se desmembrasse. Né? E na verdade não conseguiu, né, se desmembrar. Foram vários ouvidores, foram lá ouvir as duas versões, mas não conseguiu, não triunfou a sua emancipação. E aí veio a ser vila exatamente o ano que se tornou vila. Então, aí com a chegada da família real em 1808, com a independência do Brasil em 1822, a comarca que seria para a freguesia de Tracunhaém, ela é transferida para a vila de Nazaré da Mata. Sim. Que nessa altura já estava mais desenvolvida do que a própria vila de Tracunhaém. Justamente pela localização próxima ao rio Tracunhaém. Por isso quando o seu Costa Azevedo nasce, é Nazaré da Mata, né? Isso.
Aí mas está nas terras hoje de Tracunhaém. de Tracunhaém. É porque era uma coisa só, na É, verdade. Porque aí o que acontece? Essa parte aí é o que muita gente não entende. Uhum. Por exemplo, o Manuel Baracho, cirandeiro, ele nasceu no Engenho Cotuguba, é filho de Cotuguba. Seu pai, que era chamado Baracho Velho, foi mestre de açúcar aqui na moenda do Engenho Cotuguba. Mas a certidão de nascimento dele está como Nazaré da Mata. Isso por quê? Porque quando a comarca chega em Nazaré da Mata, em 1833, Tracunhaém fica dependente da comarca de Nazaré nas questões judiciais, Uhum. mas continua como sede de freguesia. Então, Tracunhaém, como primeira matriz, continua sendo uma espécie de diocese da região. Então, todos os registros de nascimentos, óbitos, eram registrados na matriz. E as questões judiciais se resolviam em Nazaré da Mata. Então, com isso, a grande parte dos senhores de engenho de Tracunhaém se transferem para Nazaré da Mata, para estar mais próximo das questões judiciais e para estar mais próximo também da vila que estava naquele momento em desenvolvimento. Que Henri Costa, quando sai de Bom Jardim, que passa por Nazaré, ele já classifica a Feira de Nazaré como um grande centro econômico que já precisava de forças policiais imperiais para a Feira de Nazaré. Então quer dizer que estava bem desenvolvido bem lá, desenvolvido, muito mais do que Tracunhaém. E Tracunhaém ficava só nessa organização religiosa, nesse controle cartorial, Uhum. que também foi perdido, esse registro, eu acredito até devido à Revolução Pernambucana. Não existe livros de batismo, de óbito, de 1848 para baixo. Pena, né? Aí se perde muita coisa, né? Só existe de 1848 para cima, quando Dom Pedro II cola em Tracunhaém o padre Basílio Gonçalves da Luz, que era também um senhor de engenho, do engenho Florestinha, Floresta em Carpina, e ele começa a fazer toda a revitalização, toda a reestruturação da matriz Santo Antônio. É ele que diz que a matriz tem naquela época aproximadamente 150 anos, 160 anos, devido a apenas um documento que ele achou sobre a fundação de 1690. Então, esse documento existe ainda hoje? Não, esse documento a gente não sabe nem por onde existe. Mas existe referência, só existe a referência ao Ele documento. deu essa referência ao Bispado de Olinda. Essa referência eu já peguei de biografias do Bispado. E os livros de 1848 até na verdade 2010, eles estão sob guarda da paróquia de Nazaré da Mata. Os livros de Tracunhaém estão em Nazaré da Mata. Eu ainda pude pesquisar com a autorização do padre, do padre anterior. O novo padre proibiu a pesquisa, o que é muito ruim para a nossa região, porque a gente só vai passar a recompor realmente toda a história dessa região quando esses livros de Tracunhaém estiver acessível à pesquisa. Existem livros de... Eu tinha uma dúvida até com o Dr. Domingos, da fundação de Trapoá. A gente achava que era 1872, mas nos livros de 1848 eu já achei batismos no oratório privado da Casa Grande do Engenho Trapoá, pelo senhor de engenho Matias Alves. Matias Alves. Foram os donos anteriores a eles? Foi anterior a Domingos Azevedo. Exato, é pai do Domingos. Domingos Azevedo foi o primeiro dono da sua família, foi o primeiro dono. Matias Alves. Era casado com Azevedo. O Matias era casado com a dona do Engenho Trapoá. Na verdade, ele não era de Trapoá. Ele já chegou. Qual era o sobrenome dele? Matias Alves Ferreira. Alves Ferreira. Que é parente seu também, Matias Alves. Que é casado com tataravô, eu acho. É casado com a Costa Na verdade, Azevedo. ele é pai do Domingos. Do Domingos, que é meu tataravô, entendeu? Ele é avô de Tenente. De Tenente. Entendi. Também. Diamante foi o primeiro engenho que Tenente ele arrendou. Ele saiu de Trapoá aos 20 anos de idade, aí arrendou Diamante. Em Catende, eu até estava dizendo a ele, em Catende tem um bairro lá que é Diamante, que eu acho que foi ele que deu o nome, que é Engenho Diamante. Cine Diamante também, né? Tem o Cine Diamante também,
Tá vendo? Sem diamante. Aí, professor, nesses livros também eu encontrei algumas outras referências. Por exemplo, tem o livro de terras. Esse aí eu cheguei a folhear. Ele limita cada engenho naquela época. E interessante, seu Miguel, que o padre Basílio, quando ele faz as divisões das terras, ele cita, né? Da cacimba de fulano de tal até a Macaíba de fulano de tal. É terra de tal engenho, as divisões, né? Então ele foi muito engenhoso nesse Não, padre. eu acredito que... As pesquisas, né, Gelson? Eu acredito que ele era conhecedor do território como ninguém, né? Uhum. Assim, porque ele tanto percorria fazendo as celebrações, como esse trabalho, né, de registro. Sim, esse livro de terra ele é muito importante. E tem também os livros de escravos libertos, tem um livro de... Tinha muito... Não, depois a gente toca nesse assunto. Vai. Tem um livro de óbito de 1856 a 1858, no pico da cólera morbus, que é muito detalhista. As pessoas, quando morriam, as trajes roxa, preta, branca, está citado ali. Tem registro de pessoas sepultadas na capela na matriz de Vicência, na matriz... Essa coloração indicava o quê? Roxa, preta, branca? As irmandades. Irmandade. As irmandades dos pretos e pardos, da Igreja do Rosário, as irmandades do Santo Antônio, do Santíssimo Sacramento. E esses livros não estão dando acesso hoje por quê? Não, o bispo proibiu a pesquisa. Que absurdo. A gente já apelou muito. Qual a desculpa que dão? Manuseio, fragilidade? Não, manuseio eu acredito que não seja não, porque não se tem uma razão... Não se tem uma razão lógica até agora. Assim, não tem uma... até a questão de manuseio eu ajudei lá, tirei de uma... Mas está muito deteriorado? Não. Tá não, né? Um de 1822, que pertence à matriz de Laranjeiras, da freguesia de São Joaquim de Laranjeiras, está deteriorado. Não tem condições, né? Hoje a gente usaria o termo técnico de interditado, né? A gente não consegue manusear. Mas os outros da paróquia de Tracunhã estão muito nítidos. A assinatura de Padre Basílio, todas eles estão muito nítidas. Não faz sentido, né? Esses livros estão onde? Estão na Secretaria Paroquial de Nazaré da Mata. Não faz sentido, né? E fora outros engenhos que sumiram, alguns que trocaram de nomes, que estão lá registrados. Por exemplo, a própria certidão de nascimento do Herculano Bandeira de Melo, que foi prefeito de Nazaré e governador de Pernambuco, estão nos livros da matriz Santo Antônio de Tracunhaém. Herculano Bandeira, ele era... O fundador também da usina Mussurepe. Ele era de onde? Ele era do engenho Maré. Aqui em... hoje é município da Aliança. Eu estudei no colégio de Catende, Grupo Escolar Herculano Bandeira. Em Paudalho também tem uma escola com esse nome. Foi governador. É porque quando o seu João chegou em Catende, chegou com o filho dele, Joaquim Bandeira de Melo. Joaquim Bandeira de Deixe Melo. registrado o pedido ao bispo local para poder liberação do... Tenente. Nós apelamos, né, em nome dos historiadores, dos senhores de engenhos, das famílias que querem completar a genealogia. Também até da memória do Brasil. Da memória do Brasil e da zona da Mata Norte. Apelamos ao bispo diocesano, às autoridades religiosas, para permitir essa digitalização e essa pesquisa que vai recompor realmente muito mais do que nós já temos a memória, hoje, né, histórica. Memória de nossa região. Porque sem a memória histórica a gente fica perdido, né? Muito, completamente. Enquanto existe. Enquanto existe. Acabou tudo. E falando em questão memória religiosa, tudo, você fala aqui da instabilidade religiosa aqui no século XIX. Como é que foi isso? Essa instabilidade, para mim aqui até agora tá ok. Tá tranquilo. Tá tranquilo pra você? Esse capítulo, na verdade, foi uma briga entre Azeredo Coutinho, o criador do seminário de Olinda, com o padre de Tracunhaém, Joaquim José de Melo Cavalcante. Azeredo Coutinho era meio maçom, né? Foi quem primeiro trouxe as ideias, né, para a capitania de Pernambuco. Quem somou as ideias, né, na verdade, né? E o padre Joaquim era muito querido na freguesia, tanto pelos senhores de engenhos como até pelos escravos. E Azeredo Coutinho faz um concurso e o padre Joaquim fica em
33º lugar para uma paróquia em Alagoas. E aí os paroquianos de Traconhã se reuniram e foram protestar. Lembrando que a Diocese de Pernambuco pegava... Olinda. Perdão, a Diocese de Olinda pegava o território do Ceará. Do Ceará, Alagoas. Alagoas. A parte da Bahia que depois foi desmembrada. Da Bahia era muito grande. Paraíba. Então, os paroquianos, não aceitando esse resultado, foram protestar no palácio, né? Azeredo Coutinho, com um temperamento muito firme, muito grosso, fez vista grossa, né, com esse protesto, permaneceu com essa transferência do padre Joaquim, que não foi transferido porque os proprietários dos engenhos apelaram à figura de Dom João, né, para que permanecesse o padre Joaquim. E assim permaneceu, e o padre Joaquim está sepultado na matriz de Santo Antônio, como eu deixo registrado, e ele faleceu em 1820. Padre Joaquim. Padre Joaquim. Foi essa questão da estabilidade religiosa, que foi uma briga que se arrastou por muitos anos também, que envolveu advogados e várias partes nessa freguesia. E o ilustre filho de Tracunhaém? Padre João Ribeiro. O homem que fez a bandeira de Pernambuco, hein? Outro padre maçom, né? O padre João Ribeiro foi um dos pioneiros na maçonaria, junto com a Arruda Câmara, né? Ele nasceu no engenho Cuçaí. Hoje o engenho pertence à usina Petribu, né? Ao patrimônio da usina Petribu. Tá preservado? Não, o engenho hoje não existe mais. Existe a capela, né? A capela ainda existe, ainda está de pé. Foi uma capela que você fez Eu até fiz o vídeo agora recentemente. Mas a capela está de pé só a estrutura mesmo. Assim, só a estrutura. Mas também não foi naquela capela que ele se batizou. Aquela capela foi reconstruída em cima da capela primitiva do próprio engenho. Certo. Ele nasceu lá em 28 de fevereiro de 1766. Né? E as referências de muitos historiadores dizem assim: Padre João Ribeiro tinha a sorte de ser como um qualquer um, pobre. Mas aí de família pobre. Mas aí a gente tem que salientar uma coisa que muita gente esquece. Os pais de Padre João Ribeiro, o pai tinha uma patente de capitão. Então, se eles eram do engenho, também eles não eram de escravos. Eles não tinham a função de trabalhadores do engenho como escravo. Padre João Ribeiro e a família eram de família liberta. Era de famílias livres, a gente não pode esquecer isso, e ele era branco. Então a Arruda Câmara, fazendo excursões por essas matas aqui em nossa região, passou pelo engenho Cuçaí e percebeu a vocação do menino João Ribeiro para o desenho. E Padre João Ribeiro sai ministrando, a Arruda Câmara sai ministrando para Padre João Ribeiro e sai nas excursões pelo Nordeste. Inclusive criaram a Carta Hidrográfica do Rio Grande do Norte. Padre João Ribeiro desenhou essa carta hidrográfica do Rio Grande do Norte. E nos trabalhos de botânica, o Arruda Câmara bota o nome da nossa mangabeira, o nome científico da mangabeira, de Ribeiria cervilis, em homenagem ao Padre João Ribeiro. E aí segue para Recife para estudar no Convento do Carmo, vai para Lisboa, já volta como padre. E Padre João Ribeiro volta por volta de 1810. A Arruda Câmara morre em Itamaracá e começa a reunir no seminário de Olinda, criado por Azeredo Coutinho. Tá vendo como a história tá ligada uma coisa com a outra? E ali começa a criar a revolução, né? Começa a mentalizar a revolução. De 17. Isso porque 1815 e 1816, duas grandes secas atacou Pernambuco, os engenhos estavam quase ruindo, e a família imperial cada vez mais aumentando os impostos de Pernambuco, dando alguns descontos a Alagoas, a Bahia, e Pernambuco sempre sufocada com esses impostos. Uhum. Né? Então, por isso que eu coloquei esse título, Padre João Ribeiro, filho ilustre, porque ele foi o criador, o desenhista, né, na verdade, da bandeira de Pernambuco num próprio seminário de Olinda. Durante a Revolução. Nos porões lá do seminário? Isso. E foi uma revolução que só teve 75 dias, né, de glória, né? E Padre João Ribeiro saiu se refugiando quando a tropa real chegou para invadir o Porto do Recife.
Que foi um... Ele sabendo da sentença real que vinha sobre ele. O Recife foi isolado, né? Os navios totalmente bloqueado, né? Foi bloqueado, passou pouco tempo. E logo tomou conta, né? E muita gente diz assim, talvez se a Revolução tivesse pego o apoio dos escravos, ela tivesse triunfado mais. Eu acredito que não. Os escravos de nossos engenhos, eles não teriam uma capacidade militar de ação organizacional, né? Organizacional para uma operação de guerra naquele período. Até porque a força toda vem né? Não existe, né? Não tem condições. O Brasil é um país enorme, né? Aí... A manutenção seria difícil. Não tinha condições, muito, não. Muito. Olha, e você colocou aqui também Tracunhaém e outros movimentos, fatos do século XIX e XX. Tem alguma coisa para tratar disso? Aí você colocou participação nos movimentos de 1821, 24 e 48. Essas revoluções, né? Ficou. Essa de 1821 qual é? Essa de 1821 é a questão de Goiânia, né? Da intendência de Goiânia. Essa de 24 também. Essa de 48 é a Revolução Praeira. E o detalhe mais no livro... porque você fala da questão, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de saber, que não é tão comum. Que a gente tá saindo. Já está saindo, né? Delícia, Tá bom. como vai? Até mais, gente. Obrigado, viu, seu Miguel? Nada, rapaz. Obrigado. Sempre à disposição. Obrigado. Aí, Eu venho para... Se o senhor puder, eu venho conversar com o senhor. Obrigado, seu Miguel. Esse aqui é o seu Miguel. pra mim depois, Eu mando. E depois eu venho cá, que eu tô fazendo os engenhos daqui, né? Sim. E depois eu vou mandar alguns vídeos pro senhor. tá certo. Aí aqui eu quero saber do senhor o que, é que a gente pode ou não pode fazer. Pronto, assim, o que puder, a gente porque, assim, Não, ô São Miguel, porque eu não gosto de expor muita casa, os não, móveis. poder, tá certo. Mas o que for possível, a gente certo. conversa, tá certo? Uma coisa que eu achei interessante é essa questão da revolta dos maribondos, porque o Jorge disse que lá em Igaraçu, lá na casa paroquial, tem um símbolo, que é uma espécie de estrela, que designava que o padre daquela freguesia ali, daquela paróquia, era aderente aos maribondos. Esse conflito é muito interessante. 1851, 52, né? 52, na passagem de 51 para 52, porque Eles iam lá. isso aí na verdade foi uma organização que o Império quis fazer dos próprios registros. E isso só veio acontecer com a queda do Império para a República. Tá ótimo, Deixa eu tomar. Depois a gente corta essa parte, né? Deixa eu tomar. Prazer você. Prazer. Natina. É mais. Prazer foi meu, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Natina, prazer. Como tá sua menininha? Tá bem. Que idade? Você tá com 5. Maria. Doida pro engenho, doida pro Que história. bom, né? Meu Deus, tá participando com você dessas entrevistas. E aí eu vou avisar pra visitar você. Eu tenho que vir para conversar com o certo. senhor também. Tá. seu Miguel. Isso Eu aqui vou a gente marcar. queimou, que vai. Tá muito mato, a gente queimou pra plantar uma coisa. Que bom, bom, que bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Porque ventilado, é bom. Né? Ah, é. Então vamos lá, 1851, 52. A revolta dos Dos maribondos. maribondos. Isso foi uma revolta mais de trabalhadores, né? Não foi muito de escravos, foi mais de proprietários, de pequenos proprietários libertos. Isso aí se deu pelo seguinte: o Império que fazia a organização cartorial de nascimentos e óbito. Então algumas pessoas contrárias à ideia de Dom Pedro começou a espalhar que isso era uma lei do cativeiro, que queria manipular as pessoas, ter um controle sobre a vida das pessoas. E soou dessa maneira. Então esse conflito começa em Rosarinho, que é Paudalho, né? Rosarinho de Esterro, e chega até Tracunhaém. Em Tracunhaém foi onde ocorreu o maior pico, porque houve o assassinato de uma pessoa quando foi fixar o ofício dentro da matriz e que o padre iria anunciar naquela passagem de Ano Novo, na missa da passagem de Ano Novo. Então quando essa pessoa foi pregar o ofício de que a lei passaria a valer a partir do ano de 1852, começou essa revolução, esse motim lá em frente à matriz. E no final do confronto houve 15 mortes. Né? E realmente o Império recuou, não validou a lei que seria o registro civil que nós temos hoje, né? De nascimento, óbito e casamentos. E só veio valer com a queda do Império para a República.
Então isso foi a lei do maribondo, a revolução do maribondo. E por que o nome era maribondo? Eu acho que não pejorativo, né? O zunindo. Aquela coisa chata, aquela né? coisa chata que soou, né? No ouvido das pessoas daquele momento. E nós precisamos estudar mais sobre isso, teve muito mais fatos, né? E o Barão do Traconhã também aparece aí nesse conflito aí. Maurício? Como um dos apaziguadores aí, como a figura do Império também. Ele esteve presente em várias participações. O maribondo então teve uma vertente popular. Assim. Uma vertente popular, E 48, que tipo de participação foi essa? Em 1848? 1848, Frei Caneca desce de Goiânia para Poço Comprido, em Vicência, consegue juntar alguns senhores de engenhos, inclusive senhores de engenho Cotuguba participou da Revolução de 48, Tamataúpe de Flores, que hoje pertence a Buenos Aires. Tamataúpe? De Flores, é um engenho. Esses senhores de engenho pertenciam ao Partido Liberal, né? E participaram efetivamente da Revolução Praeira de 48. E Borges da Fonseca também passou aqui em nossa região, morou um tempo em Nazaré e escrevia sobre a Revolução nos jornais de Nazaré. E houve embates na Rua do Bom Jesus, em Nazaré da Mata, com a Revolução Praeira. E um dos participantes foi Manuel Pereira de Moraes, que era proprietário do engenho Cotuguba. Rapaz, e era militar de carreira. Cotuguba é uma máquina de fazer revolucionário e gente, né, rapaz? Negócio sério. Mas aí, então existia então uma adesão também aos princípios aos princípios liberais, assim, quando eu digo liberal é maçônico no século XIX. Havia sim, Nazaré já... Entre os senhores de engenho já estava muito disseminado, então os princípios iluministas, entre eles ali, de contestação à monarquia, aquela coisa toda. Inclusive esse jornal que Borges da Fonseca faz parte de Nazaré, ele está totalmente ligado à primeira loja maçônica de Nazaré. Porque assim, veja, o Brasil, né, quando sai da monarquia para a república, não tem uma como por exemplo na França, né? Na França você vê uma resistência muito forte. Muito forte, isso. Mas aqui no Brasil não tem. Por quê? Porque os proprietários e tudo mais, a classe econômica ali mais privilegiada já estava toda carcomida pelo iluminismo. Sim. E porque não é verdade? As novas ideias eram favoráveis a eles, ao poder local. Então eles eram contra a monarquia simplesmente porque eles queriam mais poder localmente. E o poder monárquico equilibrava mais o jogo de cena de poder. Isso inclusive, nessa passagem do Império para a República, é o que faz com que as irmandades da Igreja Católica de Traconhã elas se disseminem, elas acabem. Justamente o padre Basílio nesse momento aí já estava com mais de 80 anos, ele não era muito aderente à ideia do iluminismo, ele era totalmente radical, só que nesse momento Nazaré já se figurava com o próprio comércio e Nazaré tem uma presença muito maior do iluminismo na própria Igreja Católica. Entre os clérigos. Entre os clérigos. Já tava... É tão de tal que Anísio Torres, padre Anísio Torres, foi o primeiro prefeito de Nazaré da Mata, em 1892, e os iluministas fazem de tudo, tiram ele do poder e Herculano Bandeira de Melo assume a prefeitura de Nazaré. Que era maçom. Que era maçom também. E Anísio Torres, ele foi muito perseguido nesse sentido. É por isso que a história de Nazaré, ela se confunde quem foi o primeiro prefeito. Alguns historiadores dizem Herculano Bandeira, outros dizem padre Anísio Torres. É fogo, né? E depois é porque também você vê que está nesse cenário, agora assim, um pouco mais para trás, né? Aí você está vendo nesse cenário o Dom Vital, né? Que veio. Dom Vital, pronto. Nessa reação. O Dom Vital também é filho de engenho, né? É o engenho da família dele. Albuquerque, né? Ele é da família Albuquerque. Da família Albuquerque. E dentro da matriz de Santo Antônio, até 1980, havia um túmulo de João Gonçalves da Silva Brasil. Ele era um dos chefes maçons e foi o presidente da primeira
da primeira legislatura de Nazaré na passagem da República. Então aí nós temos algumas figuras importantes. Temos ele, temos o desembargador Carlos Vaz, que aderiu também ao novo sistema de República. Todo mundo aderiu. E né? o padre Basílio também estava presente. Né? Se você quiser participar ativamente com pergunta, pode vai, fazer, Claudinha, viu? senta aí que a gente vai entrar no tenente. Pode fazer, daqui a pouco a gente entra no tenente, viu? Aí a gente apresenta, aí você pega aqui e faz. E você vai ter mais capacidade do que eu, mais propriedade. Ainda sabe mais que eu, sabe? Nada. Veja, e a questão, você já falou da cólera morbus, né, aqui, foi uma coisa muito séria, a ponto de você ter que registrar, né? Foi muito séria, devastou parte da população mesmo. Tanto que alguns engenhos teve que fazer cemitérios extras e... Foi pior do que o Covid. Foi pior. Para a época foi pior, né? O que foi que teve? Cólera morbus. E tanto a matriz como a igreja do Rosário também já não cabia mais. E vinha por onde essa cólera? Pelo rio, Tracunhaém? Não, isso se empestou Portugal. Foi o mundo todo, né? O mundo todo. Chegou no... até na Itália teve. Na época de Dom Bosco, né? Chegou em Pernambuco terrivelmente. O contato que era físico? Era a contaminação da água. A água, né? E as higienes da época. Matou muita gente. Matou muita gente, dizimou muita gente. Inclusive o primeiro pároco de Nazaré, né? Ele foi dizimado na cólera morbus. Essa cólera morbus aqui é 1856. Ela chega mais forte aqui. E foi aí onde surgiu o cemitério de Tracunhaém, o cemitério que nós temos hoje, né? O Frei Caetano de Messina estava em missão. Frei Caetano de Messina veio para apaziguar a Revolução dos Maribundos em 1851, 52. Ficou nessa região e organizou os cemitérios, né? De Tracunhaém, Nazaré, Lagoa do Carro, Patininga. Quem andava pelos sertões fazendo cemitério e casas da caridade era o Padre Biapina, né? Padre Biapina. Com a obra de caridade. E por que isso aqui? Viagem em carroça puxada a cavalo de Tracunhaém para Recife. Isso aí foi o registro que o Diário de Pernambuco fez da primeira... daquilo que a gente acha que foi o primeiro transporte público, né? A carroça puxada para o Recife, com a passagem pela cidade de Paudalho. Então ela saía de Tracunhaém na quinta-feira e chegava no Recife na sexta. E era uma coisa que já era fixa? Já estava fixa, né? A partir dessa data aí eu achei interessante colocar, né? E também a questão dos correios. Facilitou também, né? Os telégrafos foram... O tráfego, né? Até a chegada dos trens, que realmente facilitou de vez. Aqui, né? Passou trem? Em Tracunhaém passou, né? 1882, a inauguração. É fogo, não tem mais trem, né, rapaz? É lamentável. A gente fez até algumas campanhas aí para voltar o trem do turismo, né? De Recife para Nazaré. Né? Até que ano o trem aqui? O trem passou até 2000. Até 2000 ainda funcionava? Até 2000 ainda funcionava. Trem de carga, né? Trem de carga, né? De passageiro. Isso é o canário, né? Não lembro de ver trem não aqui. Teve em cima de você aí. Mas, rapaz, né? Até 2000 funcionou. Ô Danilo, professor Danilo, vamos falar de um tema que é polêmico, né? Ainda mais nos dias de hoje. É a questão da escravidão na freguesia de Tracunhaém. Nós tivemos a presença de muitos escravos. Tivemos um quantitativo muito grande. Só na vila era cerca de 1.300, só na vila. E cerca de 900 mulheres. E somando os engenhos, eu acho que em 1856, o dado de 1856 passava de 20 mil escravos. Caramba, 20 mil escravos. Rapaz, contando todo o território de Tracunhaém naquele período, né? Que compreendia Vicência, Buenos Aires. O território é muito grande. Né? A média de um engenho, ele ocupava uma média de quantos escravos um engenho padrão tinha? Os engenhos maiores, como Cotuguba, ele tinha cerca de 60 escravos, 70. Trapuá, nessa média também. Havia um tratamento, como era o tratamento geral, né, dado a esses escravos? A gente não tem registros de um tratamento tão violento acerca de nossa região toda, não. Nós não temos, não. Nós temos os registros comuns nos jornais das fugas, das procuras, mas assim, que se perpetuou a nosso povo esses castigos
tão mortais, essa coisa toda, a gente não vê. Inclusive nos livros de batismo, e eu posso citar o engenho Trapuá, o engenho Abreus, o engenho Gregório, o engenho Pastas. A gente vê os senhores de engenho batizando filhos de escravos. Ou seja, tem uma relação. Há esse registro, há essa relação. Eu fiz agora recentemente um vídeo, em novembro passado, na Capela do Engenho Abreus, onde eu encontrei no livro de óbito da matriz, que nessa crise, no pico da crise de cólera morbus, a Capela do Engenho Abreus se enterrava os proprietários, e dentro está sepultada uma escrava que era a cozinheira da Casa Grande. Ou seja, um fato inédito na nossa história, que é uma escrava se enterrar dentro da igreja junto com seus senhores. E que na igreja do Rosário de Tracunhaém está sepultada Ana Malta da Costa Azevedo, a primeira esposa de Domingos Azevedo, a mãe de Tenente. Então, ela está sepultada dentro da igreja que era sepultada os escravos. Então a gente já vê que tem uma relação. Já tinha nesse período aí uma quebra de preconceito, assim a gente pode dizer hoje. Né? Não tinha que era diferenciar, não tinha essa. E a Irmandade? Tinha os negros tinham as Irmandades aqui? Tinha a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, né, que era dos pretos e pardos, mas havia a participação dos senhores nas próprias festas. A gente consegue ver havia ali um convívio entre eles. O convívio entre eles. Participavam os escravos da confraria e participavam também os senhores. Inclusive Herculano Bandeira de Melo, Domingos Azevedo de Trapuá, o Barão de Tracunhaém, todos eles eram membros da própria Irmandade do Rosário. Que inclusive, a matéria do diário. O Brasil a realidade é muito diferente do que se fala hoje em dia. É como se não, porque naquela época o camarada, veja, não faz sentido você ter um engenho e você sair maltratando as pessoas assim à torta e à direita. Faz sentido isso? Não faz. Amigo, você viveu um inferno, né? Era mão de obra cara. Você tinha ideia mais ou menos de quanto custava um escravo, traduzindo para o preço de hoje? Não, eu ainda não fiz essa somatória, mas um professor público em 1830, ele ganhava 14 mil réis e ele fala que não dava para comprar 2 escravos padrões. É relato da própria professora, do próprio 2 ou 2? Não dá para comprar 2. Então veja, o salário de um professor. E 14 mil réis era um valor razoável naquela época. Considerável. Era um salário de um ano todo. De um ano todo de primeiras letras, né? Foi quando Dom Pedro instituiu que todas as vilas tivessem um professor de primeiras letras. E o professor de Tracunhaém, ele relata isso, que ganhava tão pouco que não daria para comprar 2 escravos padrões da época. E aqui no Brasil teve a figura da coartação, né? Que o escravo trabalhava, acho que em Minas sobretudo. O escravo trabalhava, ele tinha um dia livre que ele poderia trabalhar para ele, né? Para trabalhar para ele, e muitas vezes ele comprava escravo, o escravo comprava escravo. O Brasil teve isso. Mas é isso então, mas você falou de a Tracunhaém na proclamação da República. Isso, esse evento aí se deu, né, no qual o próprio padre Basílio aderiu ao sistema, né? Ele e o desembargador Carlos Vaz, que era juiz da comarca de Nazaré, mas residia em Tracunhaém. Inclusive sua família ainda existe lá na cidade até hoje, a família do desembargador Carlos Vaz. Então eles eram os 2 mais influentes da época e aderiram a esse sistema. E o primeiro, já aderiram à República, A República. Né? E o presidente da Câmara... Aqui não teve reação monarquista, não? Não. O Barão de Tracunhaém, que era o monarca principal da região, ele deixou uma frase o seguinte: espero que as pessoas não se apaixonem pela República. Só foi o que ele disse. Você já sabia que era?
Aí entramos no período de instabilidade até hoje, né? O negócio é sério, esse Danilo. Aí você falou da... Eu não sei se é a questão da... Ele teve as primeiras letras, né? Educação aqui. Isso. O sistema de educação aqui em Tracunhaém já foi em escolas, tinha os métodos... Olha, a primeira escola foi instituída na matriz, né? Na sacristia. Por essa ordem de Dom Pedro. A ordem de Dom Pedro, né? Ele instituiu a escola de primeiras letras em todas as vilas do Império do Brasil. E Tracunhaém foi a primeira. Ah, sim, Dom Pedro do Rei, né? Por ordem do rei, né? E a Câmara de Nazaré pediu uma escola para Nazaré e para Lagoa do Carro. Aí foi Teve um professor famoso assim, que se destacou? Não. Esse tenente estudou na escola de professor Cinzinho, né? Mas era uma escola já particular. E era mulato, ele parece, né? Ele não era... Professor Cinzinho já era uma escola particular. Da escola Tracunhaém, né? Aí nesse caso aí já tinha a escola particular e tinha a pública de primeiras letras. Essa escola era particular. Era particular, essa que o tenente estudou era particular. Aos 14 anos ele estudou. Ele relata naquela obra dele que vários senhores de engenho estudaram junto com ele, né? Os senhores de engenho do Engenho Conceição, que hoje é município de Buenos Aires, os próprios irmãos do Zé Herculano Bandeira de Melo também estudaram com ele na freguesia de Tracunhaém. Senhorzinho, né? Senhorzinho. Naquela época não era brincadeira não. Né? E essa questão do clube dos espanadores, que é isso? Aí foi a fundação do primeiro clube, né, da cidade, né? Clube social? Clube social. A fundação e o primeiro ensaio aí relata que a orquestra tinha 6 músicos. Afinadíssimos. Antigas capelas que pertenceram à freguesia de Tracunhaém. Aí aqui você já bota Frei Caetano de Messina e os passos missionários na freguesia, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e unificação das paróquias e os vigários, tudo isso junto aqui. Isso. E os padres naturais de Tracunhaém, assim, os padres que se destacaram. Esse apanhado geral da questão religiosa aqui. Antigas capelas, a presença do Frei Caetano, padres. Eu cito aí as principais capelas, né? Dado as referências dos livros e das cartas que a gente encontrou, né? Já com as celebrações. A capela de Cotuguba, do Engenho Abreus, essas são capelas mais antigas. A de Cotuguba é dedicada a quem? Nossa Senhora da Piedade. E de Abreus? São Bernardo. São Bernardo? Não é muito comum, né? São Bernardo. São Bernardo não é muito comum. Isso já demonstra eu acho que um certo até intelectualismo da parte dos proprietários. Da parte dos proprietários, não é tão comum. Geralmente as Irmandades dos Negros, geralmente Nossa Senhora do Rosário. Sabe por quê? Sabe por que os negros têm devoção a Nossa Senhora do Rosário? Porque eles já eram na África catequizados pelos dominicanos. E os dominicanos tinham devoção a Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora entregou o Rosário a São Domingos. E aí ele venceu aquela guerra contra no século XIV, contra os Simão de Montfort, que lutou contra os albigenses. E aí tiveram sempre essa devoção à Nossa Senhora do Rosário. E eles chegaram na África e fizeram missões. Então muitos dos que vinham para o Brasil já vinham trazendo a devoção à Nossa Senhora do Rosário. Por isso que aqui é tão forte essa presença. Eles se firmaram na devoção à Nossa Senhora do Rosário. Interessante. Tá entendendo? E todas essas cidades históricas tem, né? Tem, Goiânia, todas. Tracunhaém, Igaraçu. Todas tem, Olinda tem, Recife, lá em Minas Gerais tudo tem. Onde tem a presença da história tem. Natal. E o Frei Caetano de Messina? Que a gente já falou, né? A gente já falou, fundador lá dele. Ele foi o fundador como é aquelas irmãs? Conselho, Bom Conselho, né? Inclusive, é um dos mentores da Basílica da Penha, né? Da construção da Basílica. Da Basílica, né? Do Recife, né? E o Barão? João Cavalcante Maurício Vanderlei. O Barão do Tracunhaém, né? Barão do Tracunhaém. Qual é a importância dele? Ele foi muito importante, né? Assim, principalmente para o Império na região, né? A figura do Império, do Imperador, né? Que concedeu a ele esse título de Barão do Tracunhaém. Ele foi um homem importante, foi um homem zeloso? Foi um homem zeloso, duro quanto tinha de ser, né? Combateu
esses conflitos aí, de 48, de 51. Era monarquista mesmo? Era monarquista de verdade. Qual era o engenho dele? Engenho Cavalcante. Cavalcante, Cordeiro, Conceição e Serraria. Cabo era forte mesmo, né? Era tampa mesmo, era um bom administrador. Tempo de homens graves, né, João? Exato. Inclusive o Diário de Pernambuco narra... E descendente de holandês, né? Vanderlei, né? Vanderlei, descendente direto. Foi das poucas famílias holandesas que fizeram parentela aqui em Pernambuco. Vanderlei. E ele assumiu o cargo, né, de chefe do partido conservador. Era o partido, existiam dois partidos, o liberal e o conservador. O Joaquim Gonçalves Guerra, do engenho Poço Comprido, Itabatinga. Importante esse engenho Poço Comprido, né, professor? Muito importante para a região. Vicência. Bonito lá, já fosse lá. Joaquim Gonçalves Guerra. Eu fui no Judiá. No dia. Eu vou lá. Joaquim Gonçalves Guerra era liberal, adversário do Barão de Tracunhaém. Vamos lá. E intrigado, né, do Barão de Tracunhaém, de Ferro a Fogo, e a filha mais velha de Joaquim Gonçalves Guerra casou com o filho mais velho do Barão de Tracunhaém, apaziguando a situação política na região. Selar a paz exatamente com amor, né? Inclusive reza a lenda que ela fugiu do engenho Poço Comprido com a ajuda do vigário da época, sobre uma corda, né? Desceu do primeiro andar. Menino, teve história. A história é... Ela fugiu pra casar, não foi? Foi casar. Numa corda. Rapaz, o negócio é sério, hein? O negócio tem muita história, tá vendo, José? Cadê o escritor daqui? Falando de escritor e a inspiração de Mário Sete. Mário Sete também chegou em Tracunhaém para... Não é daqui não, né? Não, Mário Sete era de Recife. Ele chegou para inspecionar as agências do Correio de Tracunhaém. E quando chegou no casario, na vila, ele se inspirou para fazer o romance, né? Senhora de Engenho. Conhece? Conhece esse livro? O Senhora de Engenho, o nome da Senhora de Engenho é Maria Bethânia. Aí Capiba regravou a música baseada no livro. Caetano Veloso, Maria Bethânia, tu és a Senhora de Engenho, que Nelson Gonçalves canta. E Caetano Veloso, ouvindo, achou bonito esse nome, escreveu. Aí quando houve o sorteio para colocar o nome de Maria Bethânia, deu o nome. Tem toda uma correlação. Tem tudo a ver com Tracunhaém. Com Tracunhaém, Maria Bethânia talvez nem saiba disso. Olha aí, ela tá sabendo e tem que vir fazer um show aqui. Tem que fazer, cadê o corte aqui? Tem que fazer um corte. Tracunhaém deu o nome a Maria Bethânia, né? A inspiração. Mário Sete, Maria... E o Cristóvão Jacques? Cristóvão, o escritor. Cristóvão Marques. Cristóvão Marques é filho de Tracunhaém, natural mesmo, né? Poeta, a família Marques, poeta, escritor. Bom poeta. Foi um bom, né? Faleceu. Foi escritor foi colunista, né, do Diário de Pernambuco e de vários jornais, né, no Rio Grande do Norte. Antes da gente chamar aqui a Senhora de Engenho aqui, vamos falar aqui antes da gente entrar no seu tenente, que aí a gente conclui. Vamos falar aqui. Não queria falar lá no Itrapuá, não? Não, a gente vai falar. Pode ser. Ou eu queria fazer um outro, porque aí eu pesquiso mais. Eu tenho um livro que eu pode deixei ser. com Domingos, de Itrapuá, que foi Vovô João que escreveu. Ele não sabe onde colocou. Não sabe onde colocou, exato. Pode ser. Vamos fazer porque tem vários... O Vovô João tentou fazer. Mas a gente faz o seguinte, a gente faz uma coisinha aqui, a gente faz alguma coisa aqui simples e depois a gente complementa lá no local. Agora o Vovô João também escreveu um livro que diz algumas coisas e fala de Matias. Pronto. Porque Matias ele não era Azevedo, ele casou com um Azevedo. E a gente saiu na pressa, eu esqueci do seu álbum. Parece que eles se conheceram quando foi construir a Casa Grande, é uma coisa assim. Mas a gente vai entrar nessa questão. Foi de surpresa? Não, mas a gente vai entrar. Vá. Mais pra gente fazer tá certo. Jogo, mas veja, como é que se diz? E a questão cultural aqui da região? Qual é o grande destaque cultural? Qual é a grande manifestação cultural aqui de Tracunhaém e região? Aqui nós temos a questão da escultura, mas tem... A maior expressão assim, de cultura popular é o maracatu rural, né? Que inclusive nasceu aqui, nesse engenho Cotuguba, né? Novamente... Na Chã da Jaqueira.
Novamente no Engenho Cotumbu. Aqui... Por que o maracatu rural? É o quê? É uma manifestação, porque assim, a gente está falando também para pessoas gerais, entendeu? O maracatu rural é um rito que reúne... Tem alguma coisa a ver com a matriz africana? Sim, no tempo? 100%. Como porque realmente ele surgiu dos batuques das senzalas, né? Foi. Mas tem alguma coisa a ver com a religião africana? Sim, com certeza. Há todo um ritual, tanto religioso católico como... Tem uma mistura, é? Tem uma mistura de sincretismo religioso. É tão de tal que quem brinca maracatu e quem gosta de maracatu, o grande apogeu da Mata Norte é brincar em Tracunhaém. Porque em Tracunhaém não é em Nazaré, não? Não, Nazaré hoje se projeta... Nazaré hoje se projeta como a capital do maracatu, né? Porque o segundo maracatu surgiu lá. O primeiro Bringas é Tracunhaém também. Então, o primeiro maracatu surgiu aqui no Engenho Cotuguba, que hoje se chama o Cambidinha de Araçoiaba. E o Cambidinha do Cumbe surgiu em Nazaré da Mata. Então, aqui em Tracunhaém existe um engenho chamado Bringas. Aí, esses dois maracatus se encontravam geralmente em frente a uma capela que existe lá. E há várias mitologias de que se encontravam, tinham que cruzar as bandeiras adversárias, e quando o maracatu recusava cruzar a bandeira, havia as brigas de caboclo, os confrontos. Tem toda essa explica um pouco como é a própria configuração do maracatu. Então, é o caboclo, o guerreiro é o quê? O caboclo de lança é quem são os personagens? O caboclo de lança é a figura principal, que é o guerreiro da nação, né? Que é o homem do Nordeste, a resistência, a cana-de-açúcar, as revoluções que ele faz com a guiada, representa a cana-de-açúcar no corte, né? A guiada é aquele... guiada com as fitas. E o terno do maracatu, que é todo batuque. Também não. A lança. E o terno, que a gente chama o terno, que é todo aquele batuque, e na frente vai os mestres, né, que cantam as toadas, né, que cantam os versos. Inclusive, o próprio tenente relata esses versos no Engenho Diamante, da cultura do maracatu. Então, há toda essa mistura, esse sincretismo religioso. E como eu estava falando... E a questão da calunga? Tem a calunga? Então, a calunga representa a entidade, a entidade, a proteção ali no maracatu. É uma entidade. É uma entidade. Agora, isso varia de cada maracatu, tem seus rituais, tem seus mistérios. Mas maracatu rural tem calunga? Tem a calunga. E qual Fica é a diferença? na mão da baiana. Aí tem o maracatu. Mas veja, para essa calunga sair, tem que ter algum ritual para ela? Tem que ter alguma questão? Tem um ritual religioso, sim. Como é feito esse ritual religioso? Não, aí eu não sei lhe dizer. Eles vão para algum lugar? Vão para terreiros, né? Vão para terreiros. Isso varia de maracatu para maracatu. E por quê? Tem um rei do maracatu, tem um rei e a rainha, como é? O rei e a rainha já foi introduzido agora há pouco. O rei e a rainha já é mais do maracatu de baque virado, que é os maracatus de Olinda e Recife. Qual é a diferença do baque virado e o rural? O baque virado é o maracatu só de tambores. Seria o maracatu secular? Secular. E o nosso rural é o maracatu de caboclos, dos guerreiros de lança. Então eu só vi o maracatu rural com o caboclo de lança, não via calunga não. Tem, a calunga ela fica na mão da baiana. Mas vai a baiana junto com o caboclo de lança, como é que é? Os caboclos de lança, eles fazem a corrente de proteção. Como é que surge a manifestação, assim, né? Eu digo assim, como é que é uma apresentação de maracatu rural? Como é a apresentação? Início, meio e fim. Entra o primeiro, quem é que entra no cortejo? Entra primeiro quem? Não, se forma primeiro o terno. Né? Se forma primeiro o terno. Terno? A batucada, As baianas, o rei e a rainha ficam, o mestre fica de frente ao terno. O rei e a rainha fica de frente ao mestre. A bandeira, o estandarte do maracatu, fica de frente ao rei e a rainha. E os caboclos de lança ficam nos cordões laterais e de frente, de fundo. Aí tem o caboclo mestre, que vai guiando toda a nação para fazer as alegorias. Tem os caboclos da lateral, né, protegendo a corte, aquela corte ali que chama corte. E tem os caboclos de guia, que é os dois que ficam atrás do terno.
Isso é Agora isso também foi construído com o Ao passar longo do do tempo. É. Porque se a gente pegar os primeiros maracatus mesmo, era apenas 9 caboclos, 5, 4, 10, no máximo. E a questão 15. do cavalo marinho? Já é mais presente na região de Condado e Aliança. Ah, certo. Não é um folguedo muito nosso. Havia nos engenhos, mas não é muito nosso. É mais daquela... Ainda tem lá? Ainda tem, muito forte. É forte? Inclusive lá na Chã de Camará, né? No pertencente à Aliança. Pertencente à Aliança, é? Eu queria ver uma apresentação lá de... Vamos lá um dia lá ver. Bom, com certeza. Tá. Então vamos agora falar de Antônio Ferreira da Costa Azevedo, um tracunhaense visionário. Pronto, Claudinha, que puder se aproximar. Ele sabe, é bem mais que eu. Não, mas assim, vai você... Gente, a gente tá com... Deixa eu colocar aqui essa cadeira aqui. Deixa eu colocar... Bota essa daqui. Hein, Claudinho, eu saí na pressa, mas menino, esqueci do álbum, rapaz. Esqueceu do álbum? Pode sentar aí, Claudio. Bora pegar. A gente pega, tá lá, não tá, Pode sentar aí. Tem uma peça dele a gente também. faz depois. Então, gente, Cláudia Costa Azevedo, ela é bisneta, né, Cláudia? Bisneta. É bisneta de... Eu vou tirar aqui. Você põe aí no teu... Se você conseguir, vai dar pra... Eu falo, não tem problema não, pode... Pega bem? Eu vou falar aqui, depois eu pra você. Então, ela é bisneta de Antônio da Costa Azevedo, e Antônio da Costa Azevedo também tem alguma coisa a ver com a gente aqui. Quando eu digo a gente, eu digo comigo. Porque eu sou de Catende, e Catende, na verdade, a grande personalidade de Catende que transformou a cidade foi, sem dúvida nenhuma, o seu tenente, o Antônio da Costa Azevedo. O avô de Cláudia, João da Costa Azevedo, foi o primeiro prefeito de Catende, em 1928. Catende se emancipou em 27, e ele logo em seguida, em 28, se tornou o primeiro prefeito de lá. E a família Costa Azevedo, então, eu estudei no grupo da usina, que era o Herculano Bandeira, que era o colégio que era o colégio que foi feito pela usina Catende. Então, tudo de Catende era Costa Azevedo. E nós estamos nas terras de Costa Azevedo. Aí vamos falar um pouquinho desse visionário, né? Por que o visionário, professor? E depois Cláudio também pode falar. Não, pela própria biografia dele, né? Eu achei bem colocar esse título, né, no meu livro, né? Porque o tenente é uma figura que nasceu e teve sua infância toda em Tracunhaém, mas Tracunhaém desconhece. Como Tracunhaém desconhecia a sua própria história completa, Tracunhaém desconhece. E a própria praça central da cidade, que é a Praça Costa Azevedo, o primeiro prefeito de Tracunhaém colocou esse nome em homenagem a tenente. E que também as pessoas desconhecem esse fato. Então ele como... A placa nem tá mais lá, né? Não. Tinha uma placa, né? Tinha uma com placa. o nome. A figura de tenente tão importante, não só para Pernambuco, mas para o Brasil, e a gente desconhece essa história. Inclusive a placa original em bronze da praça está sob minha guarda. Tava no bar, né? Eu lembro que você mostrou lá no bar. Então o tenente é uma dessas figuras tão importantes da cidade que nós desconhecemos, né? E que teve toda uma vivência em Tracunhaém. Ele fala até que aos domingos se reunia em frente à matriz com os cavalos para fazer uma competição até a porta da escola. E a escola existe até hoje, né? Da porta da igreja até a porta da escola. Faziam riscos no chão, né? Para ver quem... Ele relata também que a festa mais badalada de Tracunhaém naquele período era o bloco da palmatória, que era um bloco criado pela professora da cidade. Um bloco de carnaval? Um bloco de carnaval. Era um bloco educativo. O bloco da palmatória. O bloco da palmatória. E Claudinha descende dessa germinação, bisneta do tenente. Um pouco do seu bisavô e também do seu avô também, enfim. Já a figura de João da Costa, interrompendo Cláudia, tinha uma vivência maior com Tracunhaém, porque ele mantinha a Igreja do Rosário, a pintura. A pintura era por conta do Engenho Trapuara, por conta dele, porque a avó dele, como eu falei anteriormente, está da Igreja do Rosário. Está sepultada dentro.
né? Acredito que a mãe tenente. Ana Malta. Ana Malta. A mãe tenente está sepultada dentro da igreja. Então o doutor João tinha esse vínculo maior com a cidade. E também, todos os anos, em finado, ia pro cemitério acender as velas, levar flores para o túmulo da família, onde o avô dele está enterrado. E o João da Costa tinha a tradição de dar moedinhas aos meninos que ficavam ali no cemitério. Muita gente lembra disso, desse fato. Inclusive, algumas pessoas relatou isso para a Cláudia lá no Cruzeiro de Bringa, quando a gente Era foi nota pro de evento. dinheiro, não? Era moeda? Eu acho que era moeda. Acho que era nota de dinheiro. Ô, Cláudio, Ele fala chegava um com dinheiro bem novinho e dava. pouco de Trapuá e assim, hoje você tem, né, A Casa Grande. Casa Grande, né? E o que é que Trapuá representa aí para você? Para você, Não, Trapuá foi o local de nascimento, né, do tenente. Acho que 1882, 86. 82, por aí. 82. Ele morou lá até os 20 anos de idade. Foi feitor de Trapuá aos 14 anos. Não gostava de estudar. Era inquieto, vivia com os moleques. Vivia com os moleques, né, assim. Mal chegava na escola. Quando chegava na escola era sujo de bode, não é isso? Brincando no meio do caminho, no meio do Aí, canavial. inclusive, Qual é o apelido de tenente? Falei. O apelido de tenente, quem colocou esse apelido foi a irmã dele, Yaya, Tertúlia, acho que é Tertúlia o nome dela, porque ele gostava de brincar com os amigos de tenente. De polícia, ladrão. Ele tinha esse jeito de comando. Aí brincava com os amigos e era sempre o tenente. Aí a irmã dele apelidou ele de tenente, que foi um apelido que carregou pro resto da vida. Esse cabo é tenente, né? Ele dizia, esse cabo é um tenente, né? Desde criança foi o apelido que acompanhou pro resto da vida dele, assim. Ele não tem nada da carreira militar, não. Não, tem nada de militar, não. É só um apelido de infância mesmo. E ele, aos 14 anos, deixou de estudar. O pai dele, Domingos, achou que ele tinha que dar para alguma coisa. Aí tinha que ter responsabilidade com alguma coisa. Aí aproveitou o jeito dele para comando, né? E colocou ele como feitor do engenho Trapuá, aos 14 anos de idade. Domingos também tinha um pedaço de terra lá, assim, cada um cuidava de uma área, só que a área mais bem cuidada era de tenente. E aos 20 anos de idade ele decidiu seguir carreira solo, né? Aí saiu de Trapuá, deixou Trapuá e arrendou o engenho Diamante. Também aqui Nazaré? Hoje é Nazaré. É Nazaré ou é? Hoje é Nazaré da Mata. Arrendou o Diamante. E foi aí que ele começou, né? Com muita Depois dificuldade, ele foi chegou... usina lá na Paraíba, né? Santa Rita? Santa Rita. Sim. Mas ele antes passou por outros caminhos também, assim. Eu preciso estudar melhor. Mas me pegou de surpresa, assim. Eu sei porque eu já li. Chegou em Catende. Mas não está tão fresco assim na minha cabeça. Uma parte importante. Catende ele chegou convidado porque ele ganhou fama de bom trabalhador. E os donos de Catende na época, para aceitar vender, porque era uma venda que tinha que pagar, né? Mensalmente, assim, não era uma venda, uma compra à vista. Então, eles confiavam muito do trabalho de tenente, já tinha ganhado fama, e só aceitou vender se tivesse como sócio tenente, porque saberia que seria... Tinha a garantia. A garantia... do negócio. Tá pegando bem aqui o microfone, porque eu tava com você, né? Que teria garantia de pagamento, né? Aí ele comprou junto com, acho que com mais 5 sócios. Chegou em Catende com mais 5 sócios. Abre aí, abre esse negocinho. E você, dá Não, pra... pode ir. A história de tenente tem que ser uma história resgatada e anotada. Porque ele é um exemplo de administração, de empreendedorismo. Né? Inclusive, quando ele vai para o Engenho Diamante, a primeira safra foi horrível. Foi. O engenho estava muito maltratado. E com a chegada da Grete West... E ele chegou sem nada, né? Chegou... ele relata que foi sem nada, saiu do Trapuá sem nada. Com uma saudade muito grande no peito. Uma cirola, só a cirola da roupa, parece que foi emprestada, uma coisa assim, para casar. De cirola, né? Era a única roupa que ele tinha, assim. E aí ele começa a negociar no próprio Engenho Diamante com a questão da madeira para os mourões da linha férrea. Isso fez com que ele trabalhasse aquele ano no engenho e a safra da frente, a outra safra, a produção foi tão boa que sobrou cana no canavial. Não venceu. Tem uma história que ele pregou um prego, né? Foi. Sabe disso? Um prego na parede, dizendo assim, que agora quem arrancar esse prego aqui de diamante... esse prego arranquei, aqui, né? Não, ele colocou um prego da maior safra que teve. E que só poderia tirar alguém que fizesse uma safra maior. Uma safra maior, uma coisa assim. A gente já viu o tamanho do empreendedorismo dele. O camarada era uma pessoa de vontade firme, né? Casou com o amor da vida dele, de infância, né? Ele era apaixonado por Naninha.
Ele e Olinto. Eram os dois que gostavam dela. E que era uma prima. Ele casou com ela. Casou com ela. Teve quantos filhos, Tenente? Acho que teve 7. Não sei, porque teve uma que morreu no nascimento. Ele teve trigêmeos. Caramba. É. Eu preciso assim. Na matriz tem a placa do jazido da Ana, filha do tenente, falecida, eu acho que há ou 2 meses ou 2 anos. Ele morreu novo, né? Tenente, 68 anos, 1950. Que talvez, como eu li naquele relato dele, que ele diz que ia brincar na serra e que o espírito da irmã dele pairava lá na serra, talvez Olinto tenha colocado como padroeira Santa Ana em homenagem à mãe e em homenagem à irmã. A padroeira, Ana e Ana. A padroeira de Catende é Santana. A da Serra Trapoá também. Santa Ana. É, Santana. É a padroeira de Catende. E a família Costa Azevedo contribuiu muito com a igreja lá de Catende, com construção. Até na inauguração, né? Tem a foto de tenente lá na porta. Ele contribuiu muito. Diamante foi um engenho arrendado, né? De um familiar dele, eu acho que era o cunhado. João da Costa. Né? João também. Era João também. João Antônio. João Antônio Azevedo. E essa questão do sonho que também tem a ver com o Trapoá, né? Do sonho de João Cabral do Belo Neto. João Cabral do Belo Neto, ele tinha um sonho de se enterrar no alto da igreja, né? Agora, Claudinha, João Cabral do Melo Neto, João Cabral do Melo Neto, quando vinha para Trapoá, era através da amizade de Dr. João, né? Do teu avô, né? Ele conhecia. Ele vinha passar. Seu avô era mais intelectual? Era. Gostava mais de ler? Inclusive ele foi... Expressou isso mesmo, ele né? se formou em Direito, primeiro lugar. Foi? Na Federal, foi. Ele ganhou, ele passou em primeiro lugar, só que aí o primeiro lugar, acho que antigamente pagava, não sei. E ele teria bolsa, né, de estudo, mas ele deu para o segundo lugar. Mas ele passou em primeiro lugar em Direito. Mas, na verdade, ele sempre trabalhou na usina, né? E João da Costa Azevedo estudava em Recife, aí saía de Trapoá de carro de boi até a estação de Tracunhaém para esperar o trem. Nasceu em Diamante. Nasceu em Diamante. Nasceu em Diamante, foi. Ele pegou toda... E faleceu aqui em Trapoá? Faleceu em Trapoá. Na cama que nasceu. Na cama que nasceu. Que essa cama está, inclusive... Não, está com tudo Domingos. Essa cama é histórica. É histórica. Tem que ir pro museu. E essa cama estava no engenho de Trapoá, quando ele nasceu, né? Só que na Casa Grande de baixo. Isso. E depois ela foi para a Casa Grande mais moderna, que é a que está comigo hoje. Então, morreu um dia do aniversário da minha avó. Eu vou aproveitar a entrevista para a gente imortalizar um fato. Eu tinha um vizinho, seu Oscar, ele morreu com 100 e ia lavar o trem. Aí ele trabalhou com o Dr. João. Aí ele disse que um certo dia, o Dr. João chamou ele, lá em Diamante, pegou uma cadeira da sala e trouxe para Trapoá. Aí quando chegou no caminho de Trapoá, pediu para ele cavar um buraco e enterrou essa cadeira. Sabia dessa história não. Aí ele disse, seu Oscar me relatou isso, aí ele disse, nem eu tive coragem de perguntar ao Dr. João o porquê e nem ele me disse. Ele morreu, não me contou o que foi, e seu Oscar agora também morreu, e agora eu estou contando a Claudinha. E cadê essa cadeira? Enterrada até hoje. Ele me disse mais ou menos onde foi as imediações. E por que essa cadeira enterrada? Que segredo foi esse? Ele disse que pegou o sino, levou para Trapoá nessa mesma viagem. E essa cadeira. Agora a cadeira ele enterrou no caminho do engenho. Ah, pensou. Dr. João da Costa. Coisa, né? Simbólica, né? Não sabia dessa história, não. Que coisa simbólica, né? As histórias que eu sei são essa que eu falei da cirula, porque ele não tinha dinheiro nem para pagar a cirula do casamento. Tenente. E ele mandou fazer. Ele é uma coisa desse. Ele literalmente se fez também. Se fez também. Exato. Não, porque teve herança, não. Fácil, né? Com herança. Não. Ele foi feitor de Trapoá, né? Então ele pegou 6 anos de experiência, né? Sendo feitor. Mas ele seguiu a carreira dele solo. Ele arrendou completamente só o Diamante. E o interessante é que Trapoá era um grande produtor de laranja. Que eu encontrei nos jornais de 1909. Falava que Dr. Domingos iria ceder laranjas para uma exposição em Nazaré, para fazer doces. E Olinto também seguiu com a questão da laranja. Porque meu bisavô, Telécio, foi feitor de Trapoá com Olinto. E minha avó já falava das laranjas também. Para da produção de laranja. Entendam, o feitor ele é o quê? Qual é o papel do feitor?
O feitor ele vai para o campo, toma conta da turma de trabalhadores. O feitor e o cabo, que hoje se chama cabo, é a mesma função, né? É tomar conta dos trabalhadores e anotar as diárias de cada um. Entendi. E passar para o administrador geral do engenho. Entendi. Feitor, um fato interessante também é Assis Chateaubriand. Era muito amigo do tenente, de infância. Sabe quem é o jornal? Sim, Assis Chateaubriand. Chateau, né? Ele era paraibano. Paraibano, morou um bom tempo em Carpina. Amigo de infância também. dele. Morou em Carpina, Morou né? em Carpina. E ele relata no jornal. Depois eu tenho uma história para contar, viu? Que não dá para falar aqui na frente. O pessoal vai ficar curioso, mas tem uma história muito curiosa de um irmão de Chateaubriand. E o tenente era considerado uma história bem Matarazzo, uma história Nordeste, triste. Né? O tenente era considerado sim, Matarazzo. Zé Luiz do Rego dizia, né, que tenente era o Matarazzo é o Matarazzo do Nordeste. Zé Luiz do Rego. Padre Petronilo Pedrosa dizia que Dr. João se dividia entre Catende e a Casa Bucólica do Engenho Trapuá. Ele deixou isso escrito. Quem disse isso? Padre Petronilo Pedrosa. Infelizmente hoje Catende se apagou, né? Com a decadência da usina, né? Com o fechamento da usina. Não temos nem mais o parque industrial lá, o local não existe mais. As casas também, os chalés. O chalé lá de cima ainda tem. Agora é importante dizer, né, que assim, a decadência da usina não foi nas mãos da família Costa Azevedo. Não, né? já foi depois, né? Já foi com os que adquiriram. Os outros grupos, né? Na verdade foi o grupo que adquiriu, né? Acho que eram 3 famílias. Eu não sei o nome da empresa, mas eu sei que tinha Guerra no meio. Tinha a família Guerra, mas as outras eu não sei. Aí pegou ali, já começou a decadência final da década de 70, 80, já não estava mais se achando, e Catende pediu falência, recuperação judicial em 95. Aí depois passou para os administradores, né, da massa falida, passou para uma chamado de Conjunto Harmonia, que era uma equipe de trabalhadores que tomava conta. Mas nunca deu certo, aí foi caindo e... É importante assim ressaltar sim. Tenente morreu em 1950. Tenente morreu em 1950. Aí Catende, meu avô assumiu a presidência por 16 anos e ele ainda incorporou, ele fez várias melhorias. Catende continuou como primeira produtora de açúcar, né? Foi. Durante muito tempo ainda. É importante dizer que foi Tenente fez de Catende a maior produtora de açúcar da América. E vovô ainda incorporou, ele duplicou ainda a produção de açúcar, porque ele reformou, vovô João, né? Não foi só o tenente. Ele reformou o parque industrial, né? Trouxe máquinas da Alemanha. E incorporou outra usina também, acho que é a Pirangi, né? Pirangi. E fez várias melhorias assim para Catende. Na gestão dele por 16 anos foi ainda... Só que aí ele abdicou, né? Depois de 16 anos abdicou e ficou na mão, acho que dos cunhados, né? Foi. Por mais uns 5, 6 anos, e aí decidiram. Venderam, depois vai ser outro grupo, aí vai ser outro grupo. Aí foi também. Aí coincidiu também com aí já vem década de 70, aí já vem foi ali, aí começa a política também. A questão política, aí veio a política de Miguel Arraes, como o povo diz. Isso, aí veio as agitações campesinas, tudo isso encareceu muito. Aí veio como é, meu Deus, a concorrência de São Paulo, do açúcar de São Paulo. Houve uma tentativa através do Instituto do Açúcar do Álcool, né, para que as usinas daqui fizessem frente à concorrência de São Paulo. Depois Collor, na Caça dos Marajás, deu a canetada, acabou com o Instituto do Açúcar de Álcool. Esse foi o último respiro das usinas. Acho que hoje Pernambuco tem 12 ou 13 usinas de cana-de-açúcar. Catende, que era muito grande, hoje não é nada. A nossa região mesmo fechou muitas. Usina Barra, Matari. E Pernambuco, que era o estado do açúcar, hoje não é mais, hoje não é mais. Hoje não é mais. E ainda não encontrou a sua vocação, né? É verdade. Sua vocação industrial. Sim, outra coisa também que a gente pode falar também é as figuras folclóricas daqui. Tem aquelas personagens, os doidos, as assombrações. Tu tens essas histórias? Tem muitas. Tem muita história de assombração nos engenhos. Tem lá. Tem assombração lá em Trapoá. Tem dessa daí da serra, né? Do espírito na serra. Isso aí eu também sei, mas em Trapoá. Já vi essa assombração lá? Não, a Serra de Trapoá tem como as mitologias de que
Se pegar a fruta, some quando vem para casa. Deixa eu ver aqui. Tá. Verde aqui. Já visitou essa escada, não? Escada, não, da Engenho não. Lá tem várias histórias também. Tracuinha tem muitas histórias assim desse. De Malassombro. O padre sem cabeça e tal. Lá em Catende tem alguns casarões também assombrados. Lá em Catende a gente tinha a do padre sem cabeça. Depois Eduardo explicou, porque foi um padre que foi achar o corpo de um padre. A mulher de sombrinha acharam o corpo de um padre em Garapeba. Só o corpo, a batina, né? Aí disse que a assombração dele apareceu. O padre sem cabeça foi? Aí encontraram só um corpo com batina. Aí atribuíram que era um padre. E aí aquela região. Existe a história da assombração que ele aparece? Aí existe. A gente chamava em Catende que apareceu o padre sem cabeça. Aí a gente tinha medo. Não, aí tem a mulher da sombrinha, né? E tinha a questão do padre sem cabeça, né? Que a gente dizia também. E a mulher da sombrinha virou bloco, né? Mas aqui tem assombração? Tem muita. Tem muitas histórias, né? Eu tô até recolhendo agora esses relatos. História de assombração dos engenhos? Dos engenhos. Os escravos mortos que aparecem? Olha, tem uma lenda no Engenho Abreus que quando derrubou a chaminé, se ouviu um ronco, um gemido, como se fosse de pessoas numa grande fornalha. Eita. Tem uma outra... Derrubou a chaminé do engenho? Do engenho. Tem outra mitologia lá em Tracuém, que é um túnel do sobrado para a matriz. Subterrâneo? Subterrâneo, mas na verdade é só uma mitologia mesmo, porque o padre tinha uma porta lateral nos fundos da igreja, aí quando os fiéis chegavam na igreja, o padre já estava no altar. Ah, entendi. Aí o pessoal criou essa mitologia de que o padre vinha pelo túnel. E as figuras, assim, tem a figura, porque até isso está se acabando, a figura dos doidos do interior. Tem muito. Tracuém tinha Geraldo, que a gente abusava ele de zoba cagada, ele vendia picolé, tinha um dedinho a mais aqui, era uma figura folclórica. A gente tinha a figura do Tamba, a gente chamava Tamba doido, fazia forró para todo mundo, carregava água do açude para as pessoas. Eita, é uma pessoa boa, né? Tinha uma senhora lá chamada, que a gente chamava Lambreta. Ela usava um pano na cabeça direto, vivia com um pau assim na mão, andando para cima e para baixo. O interior tem muito disso, né? Eu faço o registro de muitos deles, né? Muitos deles estavam lá na galeria. Tinha um encatente que ele andava, ele pensava que ele era um carro. Tracuém tem Beto doido, que ele pensa que é um carro, ele bota a marcha e... ele bota lá em Luciano, ele bota ele para estacionar, meu amigo, nunca mais eu vi, eu não sei se ele tá lá ainda, mas até povoou minha infância. E são as figuras do nosso interior, né? São as figuras do interior, faz parte da cultura, né? É verdade. Do interior. Mas eu acho que é isso, né? Tem alguma pergunta aí, Joelson? Fazer? Agora mais. Sim, alguma coisa importante para finalizar, a questão do... Rapaz, furtaram a imagem original de Santo Antônio da matriz, foi? Foi, 20 de maio de 2010. Pensar, essa imagem colonial. Imagem colonial. Furtaram, Joel, essa imagem de Santo Antônio. E até hoje não foi concluído o inquérito. É a Polícia Federal, né, que é competente. No caso é estadual, porque a igreja é tombada pela Fundarp. Mas por ser uma imagem histórica, né? Mas por ser uma imagem histórica, eu na época falei e pedi que a Polícia Civil passasse o caso para a Polícia Federal. E ninguém deu ouvido. E quer dizer que ficou por isso foi mesmo. De madrugada, a pessoa entrou lá, rapaz. De madrugada, deixaram um baú estacionado do lado da matriz, entraram e furtaram. Esqueceram até um crucifixo que iam levar também, mas na hora da ação esqueceram. Quer dizer, a pessoa... Uma imagem de quantos anos essa imagem tinha? Ela foi presente, Dona Maria I, deve ter chegado lá por volta de 1790, 1780. A pensar. Quando foi esse assalto? Foi em 2010. Tracuém estava se preparando para a revitalização de paróquia, que era território anexo de Nazaré, né? Que tristeza, rapaz. Foi. Aí botar... Nenhuma suspeita, nenhum zum. Não. Até hoje é um mistério. Deve ter vendido para a Europa. Agora um colecionador, já. Grande colecionador. O intrigante é que a diocese, com um corpo jurídico que tem, não vai atrás nem pressiona o Estado por uma resposta. Isso já vai fazer o quê? 14 anos. Então, agora no dia 20 de maio. Então vamos fazer mais ou menos mais outro apelo. Mais um apelo, né? Inclusive eu escrevi uma carta, direcionei ao Palácio,
direcionei uma carta especificamente à governadora Raquel Lira para que ela retome essa investigação, para que ela autorize essa investigação, para que a gente tenha pelo menos uma resposta, porque a capela do Engenho Bonito, isso aí foi algum colecionador. A capela do Engenho Bonito, lá em Nazaré da Mata, foi roubada as peças de ouro do altar. E a Polícia Federal encontrou na casa do presidente do Banco Santos. E hoje ela está sob guarda da Polícia Federal na alfândega, esperando a autorização do IPHAN para retornar à capela de São Francisco Xavier. E já está quanto tempo aí na alfândega? Eu acredito que já faz uns 10 anos. Nossa, que demora essa? Mas a demora não é tanto pela liberação, é pela reforma que a igreja está passando. Ah, entendi. Os recursos do IPHAN para ela voltar para... Mas está sendo reformada? Está sendo reformada. Vai ficar bonita, né? A passos lentos, mas tá. Então é isso, gente. Agradecer ao nosso historiador, né? Doni Danilo, é isso? Doni Danilo, e agradecer também a senhora de engenho aqui, Cláudia Costa Azevedo, que também gentilmente a gente vai passar lá em Trapoá também, né? Vai se preparar para uma futura entrevista. Né? E vai se preparar para uma futura entrevista para falar do seu tenente, que é importante a gente pontuar. E é importante se falar dele, porque a gente, se você for pesquisar, não tem na internet, vai pesquisar alguma coisa, os outros estados falam dos seus grandes industriais. Né? A gente tem que falar do nosso também, né? Verdade. Mesmo porque a figura do empreendedor precisa ser enaltecida aqui enaltecida, no Brasil, né? E assim, você imagina, por exemplo, imagina em Catende, se dissesse, olha, aqui teve um grande empreendedor, aí quem é de lá, quem é da região, vai ser, poxa, se ele conseguiu, porque eu não consigo também. É verdade. Né? Eu tenho um espelho aqui, né? Ele chegou em Catende com mais 4 sócios, né? Mas depois ele foi afastando os sócios, comprando a parte dos sócios e se tornou senhor absoluto. Porque assim, é importante para enaltecer esse exemplo para que as gerações queiram copiar, né? Com certeza. Não é assim, professor? Exato. Então é isso, gente. Obrigado e vamos seguir.